Olá, vamos iniciar então a nossa socialização desse trabalho de estágio, desse projeto de estágio que fizemos aí junto à Uniaselv para essa segunda licenciatura em Sociologia. Quero inicialmente agradecer a minha tutora, a tutora dessa turma, que é a Viviane Vinhal, por toda a participação, ela tem sido muito bacana, sempre muito prestativa. E vamos lá então, sem maiores delongas. Meu nome é Fabrício Dal Castagner, né? Essa disciplina é o estágio curricular obrigatório, e a área de concentração, então, a gente fez ensino e aprendizagem da sociologia, especialmente o foco era o terceiro ano do ensino médio. A sociologia é muito bacana, por quê? Porque qual é a grande preocupação, o grande interesse, a grande análise? A gente gostaria, a sociologia ela pode ajudar muito a transformar a sociedade, uma vez que ela é basicamente a filosofia posta em prática, né? Você entende a sociedade, você analisa, você faz uma crítica construtiva, você pode buscar melhoras. Então, nesse sentido, a sociologia ela é uma ferramenta muito útil para a sociedade. Mas como é que o professor de sociologia consegue realmente atingir aos educandos? E aí o Paulo Freire, que foi o grande norteador desse trabalho, dessa pesquisa, a ideia era o quê? Era a gente conseguir analisar como tirar o melhor proveito dessa análise, dessa construção de pensamento, de análise da própria sociedade, através da aula. Porque será que o aluno quer saber quem foi Karl Marx, quem foi Max Weber, decorar data, decorar, ou ele quer construir através do diálogo, do debate, da análise de ideias, construir, moldar pensamentos e atitudes nesse sentido. Então, a grande pergunta era essa. O problema foi a pandemia, e aí é claro que a pandemia, e nesse modelo flex que a gente está participando, fizemos esse projeto de estágio, acabamos ficando muito mais na referência bibliográfica apenas, lemos vários autores para buscar, e é uma preocupação que não é de hoje, de muito tempo que as pessoas se preocupam em como melhorar a praxis. Mas aí apesar de eu já sou professor de história há muitos anos, não estou mais na sala de aula, eu fui coordenador de educação durante um período. Então, a escola Atela, que eu escolhi para fazer o roteiro virtual, a observação virtual, é uma escola que eu conheço muito bem. E apesar de ser uma escola, vou falar dela daqui a pouquinho, mas apesar de ser uma escola muito nova, ela já sofreu com uma mal execução de projeto. Quando chove, entra água, problema de infiltração, então tem esses problemas. Então, eu conheço muito bem a escola, apesar de não ter ido lá agora por causa da pandemia, pelo período pandêmico, mas é uma escola que eu conheço já pela prática de ter sido coordenador. E também dei aula há muito tempo, e dei aula de sociologia, como não habilitado, muitas vezes, durante essa minha carreira como professor. E, de fato, a sociologia ela tem essa coisa da construção de conhecimento, de análise, muito forte. Eu encontro ex-alunos, alunos que já fazem até 10 anos que eu dei aula, e eles me dizem muito isso. Poxa, professor, foi muito bacana aqueles debates, aquelas análises que nós fizemos em sala de aula, me ajudou a ser um cidadão melhor, enxergar melhor a minha família, o meu pai, um emprego, a mim mesmo e tal. Então, a sociologia tem esse poder, transformar. E esse, então, é a grande justificativa, né? A gente quer analisar qual a melhor forma de você ter uma aula mais prazerosa, mais produtiva e que promova aí a melhora da sociedade como um todo. Então, os objetivos, né, a gente tem aí, estão colocados, mas acho que o mais bacana é justamente o que eu estava falando, né, entender a sociologia como uma ferramenta importante de transformação social, tá? Então, estão aí os objetivos que a gente colocou, principalmente, apesar de ter colocado um deles aqui, promover experiências inovadoras do ponto de vista de metodologias. A grande inovação aqui é o professor se entender como um agente de facilitador do pensamento, da reflexão, e não apenas um cara que traz todo o conhecimento e coloca na cabeça do educando. Não, ele vai criar uma situação onde os educandos vão debater os assuntos e ele, professor, vai trazendo. Então, por exemplo, fazer uma reflexão sobre mais-valia, Karl Marx, por exemplo. Ele vai
Não adianta vir falar do Karl Marx, ele vai fazer primeiro uma análise, você mora onde? Em qual bairro? Quais são o que tem no bairro? Qual é a empresa? Qual é a situação? Você faz uma análise partindo da realidade daquele estudante, daquele aluno, e aí você vai colocando os conceitos. Então, o professor tem que ter... É inovador nesse sentido, quando o professor vai melhorar a sua prática enquanto docente. A fundamentação teórica, né, a área de estudo, a gente colocou ali a referência bibliográfica, temos vários autores, como a gente falou antes, né, o debate que proporcionou, e principalmente aqui eu coloquei alguns, mas a gente leu mais o Paulo Freire, como disse, é o grande norteador, a Neuci, trabalho muito legal também, a Neuci, assim como o Marco Antônio Moreira, foram uns trabalhos bem relevantes, os livros deles, os assuntos que eles falaram, foram bem relevantes para o nosso projeto de estágio. Então, como eu disse, né, a metodologia foi ler muito, foi rabiscar muito, e a escola aí a gente entrou em contato para fazer a observação virtual, o produto virtual, através da escola Átila de Indaial. Então, aqui eu coloquei algumas coisas, até como eu disse antes, a escola é uma escola jovem, tá? Ela tem apenas 7 anos de experiência e formação, e quadro funcionário dela contando aí os serviçais, né, pessoal que faz o trabalho de serviçal, serviçal, palavra feia, trabalho de limpeza, cozinha, com eles juntos dá 71 profissionais. São 60 professores, contando aí a direção, pedagogos, apenas o ensino médio, cerca de 380 alunos que estudam. Aí é a ideia do novo ensino médio, inclusive, proposta deles. A escola é muito legal, muito bacana mesmo. Aqui, pediu para eu colocar uns planos de aula, como são 10 planos de aula, eu não coloquei todos, coloquei apenas um para exemplificar, todos eles têm mais ou menos o mesmo método. E o que eu procurei colocar nessas aulas? Sempre, por exemplo, essa primeira a gente coloca lá, processo de socialização, família, igreja e escola, esse é o tema da aula. E quase sempre a gente vai buscar essa análise, como é que a gente avalia o debate, incentivando que todos participem do debate. É claro que não coloquei na prática isso, porque, infelizmente, a gente não pôde estar nessa aula no estágio da forma mais adequada, mas eu, basicamente, usei muito de quando eu já era professor. Então, esses planos de aula é muito do que eu já usava, né? Então, aqui está um exemplo. São 10 planos de aula, mas eu coloquei só um, penso que é o suficiente. Vivência do estágio, então, na prática, foi uma vivência ruim. Eu considero ruim porque a gente não pôde estar na sala de aula, né? Apesar de já estar mudando, agora penso que logo vai poder voltar ao normal. Desculpa o que deu aqui. Continuar na chama. Deu só um probleminha aqui. Continuando. Então, assim, essa pesquisa, apesar de não ter estado na sala de aula, podendo praticar com os alunos, eu tenho uma vivência muito grande de hábito de professor, são quase 15 anos já que eu dou aula, e o debate entre as ideias dos autores também é muito salutar, é muito bacana. Então, esse estágio foi um desafio muito grande. E a Uniaselv, eu gostei muito dessa matéria, como agora, por exemplo, que é uma novidade, no semestre passado não tinha, a socialização do estágio, na verdade, eram 2 perguntas que a gente respondia, e eu achei muito pobre isso. Agora, isso não, poxa, essa oportunidade de eu estar falando do meu estágio, gravando em cima dessa apresentação de PowerPoint, é muito legal. Achei uma ideia, então, parabéns à Unicef. Então, eu acho que a parte mais legal dessa vivência do estágio foi isso, essa oportunidade de fazer essa aula aqui, essa gravação de eu apresentando como se estivesse aí ao vivo. E vai ter também um momento da socialização, eu não sei como é que vai ser feito, eu acho, a Viviane ainda não soube nos dizer, mas eu imagino que vai ser um momento em que talvez até pelo Google Meeting, como é o que eu estou fazendo hoje. Aqui as referências, né, que a gente usou para fazer o projeto de estágio. Logo vai ter o link de apresentação, que ainda vai ser colocado posterior. E eu termino fazendo esse pensamento do Paulo Freire, que foi o que norteou esse programa de estágio, esse projeto de estágio. A praxis é a reflexão e ação dos homens sobre o mundo para transformá-los. Sem ela, é impossível a superação dessa contradição opressor-oprimidos. Paulo Freire. Agradeço de novo a Viviane, agradeço a Unicef pela oportunidade.
nesse mundo novo, né, de desafios que se coloca. A tecnologia veio para somar, ela veio para engrandecer, e sem dúvida nenhuma, o grupo Uniaselv está muito à frente. Então, um abraço, muito obrigado, e espero, no bate-papo da socialização, poder ver como foi a vivência dos demais educandos, dos estudantes, e me parece até que essa turma tem alunos de vários cursos, né? Não é uma turma só de segunda licenciatura, que é o meu caso, mas agradeço demais a oportunidade. Um abraço e que Deus abençoe a todos.